Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Você está no canal Walter do Brasil, eu sou o Walter e mais uma vez vamos prosseguindo nos nossos comentários sobre política, sociedade, economia, educação, mas sobre o Brasil. E essa semana é uma semana importantíssima, aproximam-se as eleições quase gerais, né, no Brasil. Presidente, governador, deputado estadual, deputado federal e senador. Muito bem, é um momento de júbilo, é um momento de muita satisfação quando eu, pelo menos para mim, quando eu penso que a primeira vez que eu votei para presidente da República, eu tinha bem mais de 40 anos de idade. E não, eu deixei de votar, não que eu quisesse, deixei de votar porque não me permitiam votar, já que o presidente era escolhido lá pelos comandos militares. Né? Por esse motivo, é uma satisfação e é o único momento que nós temos de avaliarmos se um governo é bom, se não é bom, se um político serve, se um político não serve. Dentro desse momento, né, de satisfação, eu quero contar para vocês um caso, uma história verdadeira, é claro, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. No ano de 1958, no mês de março, foi inaugurado o Zoológico de São Paulo. Esse zoológico aqui da Zona Sul, o maior zoológico do Brasil, e ele começa, os primeiros moradores dele foram ursos, elefantes, camelos, leões, que foram comprados de pequenos circos. Também lá foram trazidas onças lá de Manaus, capital do Amazonas, do estado de Amazonas. Muito bem, nessas comemorações da inauguração, São Paulo resolveu pedir emprestado para o Rio de Janeiro um rinoceronte de nome Cacareco, que apesar desse nome Cacareco, era uma fêmea, era uma menininha. O Cacareco não era bem o Cacareco, era a Cacareca, mas tinha o nome de Cacareco. E o governo lá do Rio empresta, ele veio aqui para a cidade de São Paulo, para o zoológico, e fez muito sucesso, até porque a maioria dos paulistanos nunca haviam visto de perto um rinoceronte. É um animal bem diferente, né, dos padrões de animais que nós conhecemos. Nesse mesmo tempo da chegada de Cacareco aqui na cidade de São Paulo, havia muitas manifestações da população contra os políticos. Políticos corruptos, políticos de nível muito baixo, políticos que não estavam satisfazendo os anseios da população local. E um jornalista do estado de São Paulo, Itaboraí Martins, que trabalhava no estado de São Paulo, ele aproveita esse momento que se espalhavam as queixas, que se multiplicavam as reclamações sobre os políticos da cidade. Ele inicia uma espécie de campanha, lançando o Cacareco, o rinoceronte Cacareco, para vereador da cidade de São Paulo. E para isso começaram-se a se preparar para as eleições. É claro que vocês estão notando que o lançamento de Cacareco para vereador de São Paulo é um voto de protesto. E é importante assinalar que foi o primeiro, mais importante voto de protesto que houve no Brasil. Depois tivemos outros, mas esse foi o primeiro, mais importante voto de protesto. Com o lançamento da candidatura, começou-se uma intensa campanha. Os muros foram pichados para vereador, vote em Cacareco. As gráficas fizeram os santinhos, as fotografias pedindo votos, a população se manifestava sobre vamos votar no Cacareco. Uma maneira de mostrar para os políticos que estavam no poder que a população não estava satisfeita com eles. Né? E
E é engraçado isso, porque até uma musiquinha eles fizeram. Eu não me lembro da música, mas eu tenho aqui a letra, que dizia mais ou menos assim: cansados de tanto sofrer e de levar peteleco, vamos agora responder, votando no cacareco. E isso pegou, né? E cacareco, chegaram os dias das eleições, né? Chegou o dia das eleições e Cacareco foi eleita com 100 mil votos. Praticamente 10% de todos os votos válidos que essa eleição teve. Essa eleição de 4 de outubro de 1959. 4 de outubro de 1959. É interessante notar que, nesse momento, havia 450 candidatos. 450. Dos 450, Cacareco recebe mais votos, inclusive do partido mais votado. Somando todos os candidatos do partido que recebeu mais votos, Cacareco foi eleito. Bom, se fosse algo para valer, ele seria até o presidente da Câmara, né? Foi impressionante. Ele é eleito para uma das 45 cadeiras, naquela época, para a Câmara Municipal de São Paulo. Tá? O governo do Estado, ele fazia tanto sucesso que o governo do Estado tentou comprar Cacareco do governo do Rio, mas o governo do Rio negou e Cacareco foi levado de volta, né? Retorna para o Rio de Janeiro, inclusive dias antes da eleição. Ele retorna para o Rio no dia 1º de outubro de 1959. Sobre Cacareco, esse fato pitoresco das eleições, da vida política brasileira, né? Cacareco nasceu em cativeiro no Rio em 14 de fevereiro de 1954. Morreu em 27 de novembro de 1962, viveu, portanto, 8 anos, e o esqueleto dele, pelo menos, estava, né? Em 1984, foi trazido do Rio de Janeiro para São Paulo, e ele estava, eu espero que continue, né? No Museu de Anatomia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, aqui na USP. Então, minha gente, esse é o momento interessante da história da nossa política, das nossas eleições, e foi um voto de protesto. É claro que hoje ninguém poderia votar em Cacareco ou em qualquer outro, porque a urna é eletrônica, e naquele tempo a gente tinha que escrever o nome do nosso candidato em pedacinhos de papel chamados cédulas. Eu espero que você tenha entendido a história e tenha sentido a importância de, no dia 2 de outubro, próximo domingo, não amanhã, o outro domingo, comparecermos às urnas, escolhermos o nosso candidato e sonharmos que nós teremos ainda um grande país, né? Nossos políticos serão responsáveis, por isso que é importante esse dia das eleições. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima, quando a gente retorna com mais um caso, com mais uma reflexão sobre o Brasil e sobre a história ou a educação brasileira. Muito obrigado. Até lá.